Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Sim, eu abençoo todos os dias, eu oro por você, pedindo que o Senhor faça isso. Abençoe o nosso povo, seus lares, famílias, a obra das mãos e tudo que fizerem, que venha prosperar altamente em nome de Jesus. Onde você colocar as suas mãos, como está em Deuteronômio 28, que você leve bênção, que tenha bênção. Tudo que você fizer, como está no Salmo 1, eu declaro que prosperará, em nome de Jesus. Eu declaro que você é altamente abençoado e altamente favorecido, em nome de Jesus. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda sua impureza. Você vê, livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal, presta atenção nisso, e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Interessante que o Senhor falou isso aqui para a nação mais religiosa do mundo. Então veja como uma pessoa pode achar que está no Senhor e ela está longe dele. Ela já se perdeu faz tempo. Ações ímpias, repugnantes aos olhos dele, que causam o quê? Enjoo, nojo, náusea. A pessoa fica enojada. Ela lembra daquilo, daquele tempo, das coisas que ela fazia, da cabeça que ela tinha. Ela fica com vergonha, só não. Ela fica com nojo. Meu Deus, como eu pude ser dessa forma. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu tenho nojo. Não foram poucas, não, de lembrar de como eu era. E pessoas que eram muito más, faziam de tudo para prejudicar outras pessoas, perversas mesmo. Elas faziam assim com a intenção de machucar. Pessoas que foram imorais, assim, num nível que comentar é torpe. Mas quando elas tiveram um encontro com o Senhor, elas se arrependeram. Elas mudaram. E quando elas lembravam, ou algumas que me contam, quando lembram, que não gostam nem de lembrar, quando lembram, tem nojo e pensam, como eu pude descer a um nível tão baixo, né?
Que cabeça é essa, meu Deus? Né? Quantas pessoas já disseram para mim, eu era uma pessoa totalmente endemoniada. Satanás tinha um controle da minha mente, do meu coração, porque tudo que eu fazia era, assim, o oposto do que a palavra manda. E mais, gente que foi criada em igreja, gente que por anos esteve na igreja e até em altares. Eu já ouvi elas contarem, testemunharem as coisas mais absurdas, nojentas. Entendeu? Então, primeiro, o Senhor, ele tem que fazer uma obra interna. Porque às vezes você está vendo as coisas aqui fora, um caos. Mas é porque está um caos aqui dentro. Fome aqui fora, mas por quê? Porque a pessoa não tem, se você não tem fome de Deus, você tem fome de alguma coisa. Se você não tem fome de Deus, a fome ela não acaba. Se você não tem fome de Deus, é porque você está com fome de alguma coisa. Todo mundo adora. Só precisa saber o que adora. Porque se você não está adorando a Deus, você está adorando outra coisa. E muita gente hoje adora o Deus prazer. Porque a pessoa vive de forma hedonista, egoísta, né? Ela não quer passar por nada. Na verdade, o que eu vejo é um monte de crentes vivendo de uma forma totalmente contrária à de Cristo. E eu vejo essa teologia crescer, uma teologia anticristo, mas pró-Cristo. É anti tudo relacionado a Cristo, ao ensino do Senhor, mas é pró-Cristo. Fala bonito de Jesus, fala lindo de Jesus, mas não quer a vida de Jesus. Não quer imitar a Jesus. Seja a mesma atitude de vocês. A atitude de vocês é a mesma de Cristo. Que mesmo sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou. E assumiu a condição de servo. E se humilhou à mais baixa posição. E então ele foi exaltado. Ele teve que, mesmo sendo Deus, ele aceitou o chamado para um propósito de resgatar e nos reconciliar com Deus. Mesmo sendo Deus, ele assumiu a condição de servo. E para isso ele teve que se esvaziar. Se esvaziar da sua grandeza. Se esvaziar. E assumir a condição de servo. E se nós não nos esvaziarmos e assumirmos essa condição de servos, onde o Senhor é o nosso Senhor, o nosso dono. Porque não é difícil para algumas pessoas chamarem o Senhor de Senhor, quer dizer, de meu dono. Mas na prática não é assim. Elas estão dizendo não Senhor. Elas dizem Senhor, mas a maior parte das vezes não Senhor. Não Senhor, não dá, não Senhor. Lembra que Pedro, ele chegou para Jesus e corrigiu Jesus, dizendo, não, o senhor não tem que ir para a cruz, o senhor não tem que passar por isso, o senhor não tem. E o senhor disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, mas só as coisas de homem. Então, olha só, aqui o que você vê? Uma visão totalmente anticristo, mas pró-Cristo. Totalmente anticristo, mas pró-Cristo. Não foi isso que Satanás fez na tentação do deserto?
Você está com fome. Você faz milagres, faz para você. Transforma as pedras em pães. Ele usou a palavra. Então tem gente que usa a palavra, só que fora de contexto. Jesus usou a palavra, Satanás usou a palavra. Você só precisa prestar atenção na boca de quem que a palavra está. Cadê os frutos? Satanás dá frutos de justiça? Porque tem gente que sabe falar a palavra, mas não dá fruto de justiça. E pelos frutos você vai conhecer essa árvore. Não é pelos dons, é pelos frutos vocês os conhecerão. Então, olha só. O diabo vem e pega a palavra fora de contexto e diz, se atira. Pronto, vai. Se joga. Porque no final vai dar tudo certo, os anjos vão te segurar. Ele mostrou todos os reinos. E disse, você não tem que ir para a cruz. Né? Foi isso que ele quis dizer. Você não tem que ir para a cruz. Você não precisa desse negócio de cruz. Me adora. E eu dou tudo para você, porque foi me dado. Porque Adão, quando desobedeceu o Senhor, transferiu todo o poder, toda a autoridade que ele tinha para o diabo. O que era dele, ele pôs nas mãos de Satanás. Então eu posso dar para você. Você não tem que ir para a cruz. Então você vê que a luta aqui é para Jesus salvar Jesus. E não salvar a humanidade. E o tempo todo é isso que Satanás faz. Você merece. Você é lindo. Você é maravilhoso. Não, você não precisa passar por isso. Não, é desnecessário. Se você quiser seguir Jesus, todos os dias, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir carregar cruz nenhuma. Se você quiser ganhar a sua alma, você tem que perdê-la, mas se você quiser segurá-la, olha só, se você quiser ganhar a sua alma, você tem que perdê-la. Enquanto você não perde, você não desiste disso aqui, entendeu? Não, eu vou viver para algo maior do que eu mesmo, que é Cristo. Então a luta era o tempo, a tentação era para Jesus salvar Jesus. Você não vê na cruz? Gente passando, desce daí. Você não é o Cristo? O malfeitor, vamos, salva você e a nós também. O tempo todo. Satanás chega e diz, se você é o filho de Deus, por que você não faz isso? Então ele quer mexer o quê? Na sua identidade. Ele quer que você prove uma coisa que você não tem que provar, porque quem é não tem que provar coisa nenhuma. Se eu sou, eu sou. E eles ali? Ué, mas você não é o filho de Deus? E olha aí o que está acontecendo com você. Então a luta, o ataque era para Jesus salvar Jesus. E é o tempo inteiro eu vejo isso. Isso está crescendo. O que eu chamo de crentes híbridos. Eles estão sendo formados para acreditar que eles não precisam passar por nada. Que eles não precisam negar a eles mesmos, negar uma vida de pecado, hedonista. E eles estão sendo formados para quê? Para se entreter. Então, o culto não é mais para impactar e te constranger e te incomodar e te fazer pensar e mudar. O culto agora é para divertir você, para alegrar você. Então se você não sair
bem pra cima, né? Alegrinho. Ai, o culto foi uma bênção. Não, não, não. Eu estou aqui para cultuar o Senhor, não para assistir culto. E o culto é uma bênção quando ele muda a minha vida. Quando ele me faz refletir, quando ele impacta o meu coração. E eu não consigo mais viver da mesma maneira. Entendeu? Mas o que está sendo ensinado é outra coisa. E nós precisamos tomar cuidado. Porque a batalha de Satanás, que eu tenho visto claramente, é para levar as pessoas para um padrão de vida anticristo. Por que você vê uma coisa mínima levar uma pessoa a vou desistir, não quero mais? Porque elas não estão sendo treinadas para as batalhas da vida. Você vê o livro de Tiago, começa assim: se alegrem nas tribulações. Porque elas sempre existiram. As guerras sempre existiram. O nosso Deus é um Deus ferido. Olha as minhas mãos. Olha as minhas. Ele tem orgulho das cicatrizes dele. Olha o meu lado. Olha para mim. Olha aqui minha cicatriz. O nosso Deus é um Deus ferido. E agora, nós não queremos passar por nada. Eu vejo pessoas que não querem passar por nada. E qualquer coisa, eu vou parar, vou desistir, não vou mais na igreja, estou ferido com a igreja. Eu estou, sem um pingo de paciência com essa ladainha. Eu estou ferido com a igreja. O nosso Deus é um Deus ferido. A igreja é a noiva de Cristo. É a maior instituição e ninguém pode acabar com ela, tanto que o Senhor falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja dele. E o problema das pessoas é que elas não querem se humilhar, porque relacionamento exige humildade. Para você manter casamento, tem que ter humildade. Para criar filho, tem que ter humildade. Para estar na igreja, tem que ter humildade. E é tanto orgulho. E pessoas ofendidas são pessoas orgulhosas. Pessoas que se ofendem com tudo são pessoas orgulhosas. E agora a moda é essa. Estou ofendido. Não, eu não acho, é um tal de não acho, porque se eu não conheço a Deus, eu crio um Deus parecido comigo. Então, o Deus que eu criei parece comigo. Então, eu não acho que precisa disso, não precisa de mais nada. Gente, eu ouço cada coisa. Não precisa frequentar a igreja. Não precisa jejuar. Outro dia alguém... Não, eu ouvi que não precisa batizar. Não precisa dizimar. Você não precisa mudar. Você não precisa se tornar essa nova criatura. Não, o Senhor te entende. Direto, não, mas o Senhor me entende. Ele me entende. Não, ele não entende quando você vai contra a palavra dele. Ele não entende. Ele não entende. Quando você abre mão de andar com ele por causa de orgulho, porque você não quer se submeter. Então você vê rebelião, filhos em rebelião com os pais, pessoas em rebelião com as suas autoridades, crentes em rebelião com seus líderes.
Você vê rebelião em toda parte. A rebelião nasceu no coração de Lúcifer. E ele quer todo mundo em rebelião. Ele quer as pessoas vivendo de forma egoísta, tentando salvar a vida delas. Elas não precisam mais de um salvador. Elas mesmas podem salvar. Então eu mereço me entreter, né? A moda agora é: você é lindo, maravilhoso, você merece, você não tem que passar por isso, não tem que ser assim. Não é assim, isso tá errado. Não tem que ser radical desse jeito. Não, sacrifício? Não tem que fazer sacrifício nenhum. Porque eles confundem, é óbvio que Jesus já fez todo o sacrifício. Mas agora chegou a minha vez de entregar a minha vida de verdade e viver alinhada com Ele. Ter o fruto do Espírito. Andar no Espírito e não na carne. Plantar no Espírito e não na carne. Viver uma vida que o glorifica e não uma vida hedonista, voltada para as minhas vontades e prazeres, onde eu não quero renunciar, eu não quero sacrificar, eu não quero ser exclusivo, e o cristianismo exige exclusividade. Exclusividade. E tem gente que não quer ser exclusivo, como a Bíblia diz, povo exclusivo, especial, de boas obras. Então o que você vê a gente vivendo um estilo de vida anticristo. Totalmente anticristo. O contrário de Cristo e que ele ensinou. Mas pró-Cristo, porque eu amo Jesus, Jesus é lindo, maravilhoso, mas se me amardes, vão me obedecer. Então eu digo que eu amo Jesus, que Jesus é maravilhoso, mas eu não quero viver como Jesus. Eu não quero o estilo de vida de Jesus. Cristianismo é viver ao modo de Cristo. Anticristo é viver contrário a Cristo. E você pode estar dizendo que é crente, está vivendo contrário a Cristo, mas ser pró-Cristo. Entendeu? Ser pró-Cristo. Você diz que é a favor de Cristo, que ama Cristo, você fala bonito de Cristo, mas o seu estilo de vida é anticristo. É totalmente anticristo. Porque agora não precisa de renúncia, não precisa de sacrifício, não precisa de mudanças. Não precisa. Se oferecer em sacrifício vivo no altar do Senhor. Não precisa. E o Senhor estava falando com esse povo. E a vida aqui fora, o céu estava cerrado, a fome, a vergonha, estava tomando conta de todo mundo. Mas o Senhor disse por quê? Porque esse povo precisava sofrer uma mudança interna radical, uma troca de coração, uma mudança de espírito. Tinha que haver uma mudança. Esse povo tinha que ser exclusivo do Senhor. E quando esse povo viveu, o tempo que esse povo foi vivendo, dessa maneira desregrada e bagunçada, afetou tudo. O céu cerrou e eles atraíram vergonha, fome, crise, miséria, humilhações. E o Senhor disse que o problema deles estarem vivendo aquela situação vergonhosa era porque o coração precisava ser trocado, o espírito precisava ser mudado. Um coração novo. Darei a vocês um coração novo. Porei o meu espírito em vocês. Aí sim. Eu vou dar uma ordem. Eu vou convocar o cereal. Eu fico encantada com isso aqui. Eu vou convocar o cereal. Quer dizer, eu vou dar uma ordem. Terra, produza.
Eu vou dar uma ordem, eu aumentarei os frutos das árvores, eu vou dar uma ordem. Árvores, produzam mais do que vocês estavam produzindo. E as safras dos campos produzam mais do que estavam produzindo. Sim, a sua vida espiritual afeta tudo. Uma vida espiritual elevada atrai favor de todas as maneiras, paz, alegria, suprimento. Tanto que Jesus falou, busquem a Deus em primeiro lugar e o que vocês precisam vai ser acrescentado. Se não muda aqui dentro, não muda aqui fora. E muitas vezes o que você está tentando mudar aqui fora, Deus está dizendo, você não vai mudar aqui fora. Você só vai mudar aqui fora se você mudar aqui dentro. Enquanto não muda aqui dentro, não muda aqui fora. Eu falo isso a vida inteira. Se eu quero uma vida plena, uma vida cheia de paz, se eu quero shalom na minha vida, eu preciso viver uma vida alinhada com Deus. Há alinhamento, porque andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Levanta. Se aproxima de Deus, Ele vai se aproximar de você. Se alinha com Ele e você vai ver a sua vida florescer. Porque tudo tem que mudar aqui. Floresce aqui dentro, vai florescer aqui fora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, eu oro para que isso fique claro. O Senhor é um Deus ferido. E se eu não quero me ferir, como eu posso dizer que estou servindo o Senhor? Que estou seguindo o Senhor? Se eu não quero passar por nada, se eu não aceito passar por nada difícil, então, o que eu estou servindo? Quem eu estou servindo? Eu estou fazendo o quê? Há um equívoco muito grande, Senhor. E eu oro por visão, por clareza, por entendimento, por temor e por uma volta imediata para os princípios e valores do reino, para o que é verdade e não para esse monte de enganos. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e peço que hoje o temor do Senhor esteja repousando sobre cada um. E que eu deixe pessoas num outro nível, Senhor. Pessoas transformadas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido, que as vendas tenham caído e que um alinhamento já esteja acontecendo para a honra e a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje temos reuniões às 7 e às 19h30, amanhã Casa Firme, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.